Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, O 15, da Raquel de Queiroz. Primeiro romance publicado pela Raquel de Queiroz lá em 1930, quando ela tinha apenas 20 anos, mas ela começou a escrever esse livro com 19. E o 15, como o próprio nome deixa entender, fala sobre o ano de 1915, a grande seca de 1915, que desolou uma parte ali do estado do Ceará. Apesar da pouca idade na época, né, para se lembrar exatamente dos fatos ocorridos, a Raquel ela buscou inspiração, né, nas pessoas próximas, né, dela, parentes, familiares, né. Ela fez uma pesquisa para saber como estava a situação naquela época, né, no ano de 1915, para que ela pudesse então ambientar o romance dela nesse período. Aliás, se passa justamente, né, a seca aqui se passa justamente na região em que ela nasceu, na região com a qual ela já estava habituada, né? Então ela tem a vivência também do autor, né? A gente costuma dizer que o autor aqui, ele simplesmente viveu o que ele está retratando, né? De certa forma aqui, apesar de não ser exatamente na mesma época em que ela escreveu o livro. Bom, do que se trata o 15, né? O 15 é um romance regionalista, né, um romance da chamada literatura da seca, né, e a literatura da seca, basicamente, a gente pode definir ela como obras literárias, né, que utilizam a seca, né, utilizam a temática da seca como pano de fundo para suas histórias, às vezes de forma romantizada, às vezes de forma politizada, né? E a gente tem uma vasta variedade de obras na literatura brasileira que fala justamente da seca. E aí a gente pode também citar alguns nomes como Graciliano Ramos, né, Euclides da Cunha. Só que esse livro aqui ele foi considerado um divisor de águas naquela época, porque a Raquel, ela trata a seca, que ela trata essa temática de uma forma bem diferente. E o próprio Mário de Andrade, inclusive, nesse livro aqui, nessa edição aqui da José Olímpio, o próprio Mário de Andrade, né, escreve uma crítica sobre esse livro na época, e ele diz justamente que a Raquel aqui trata a seca de uma forma mais crua, né? Nas palavras dele, uma seca seca. Diferentemente de alguns autores, né, que naquela época, né, naquele período, costumavam retratar a seca de uma forma mais romantizada. Então eles romantizavam muito o sofrimento humano, né? Romantizavam muito a fome, a secura do ambiente, as consequências graves que isso tinha para a população, especialmente a população mais pobre, né? E isso de uma forma muito poética, deixando às vezes tudo muito sofrível, mas sem nos causar uma emoção genuína. Aqui a Raquel de Queiroz faz um pouco diferente, porque inclusive eu vou falar sobre a linguagem desse livro mais lá para o final do vídeo, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os núcleos da história, mas aqui ela faz um pouquinho diferente. Ela utiliza sim uma linguagem um pouco mais metafórica em alguns pontos, mas ela deixa a seca, que ela deixa a retratação do que está acontecendo aqui de uma forma bem objetiva, certo? Mas vamos lá, quanto à história, né? Quanto à história. Aqui a gente tem três núcleos principais, né? Eu diria que são três protagonistas a gente tem aqui. Primeiramente a gente tem a Conceição, né? Então o livro já se inicia com a Conceição. Ela é uma jovem de 20 e poucos anos, professora na cidade, mas costuma passar as férias, né, os dias de férias, na fazenda da avó, ali na região do Quixadá. E o livro justamente se inicia num episódio específico da Conceição no seu quarto, à noite, né, lendo, porque ela era muito apegada a livros, à literatura, enquanto a sua avó, né, a dona Inácia, ela fica rezando a São José para que chova porque a seca, no início já do livro, a gente já tem uma seca bastante desoladora, né, que está durando muito, muito tempo, além do previsto. Então aqui a gente já começa com as devastações, né? Não há um início da seca aqui no início do livro, não. O livro já começa com as devastações mais abundantes da seca, né? E a Conceição aqui também quebra um padrão de protagonista, né? Primeiro porque a gente tem uma mulher sendo protagonista do livro, né? E segundo porque não há aqui uma espécie de romance idealizado, né? Ainda bastante comum naquela época, ainda bastante comum há quase 100 anos atrás, que é aquela história da mocinha frágil, né, e do mocinho um pouco mais rude, um pouco mais elegante, um pouco mais clássico, não sei. Não há exatamente esse tipo de história aqui, muito pelo contrário. A Conceição, ela não tem pretensão alguma de se casar, ela não tem pretensão de ter filhos, ela é uma pessoa muito mais ligada à arte, à literatura, e justamente isso faz com que haja um vão, né, um grande abismo intelectual entre ela e o Vicente. Vicente que faz parte então do segundo núcleo da história. Ele administra, né, a fazenda dele, a fazenda da família dele, principalmente lidando com os animais, lidando com o gado, por exemplo.
ali também na mesma região, na região inclusive onde está a fazenda, né, da avó da Conceição. Há, portanto, uma espécie ali de romance entre os dois, entre o Vicente e a Conceição, mas não chega a ser um romance muito literário, né? Até porque a Conceição não sabe realmente se ela quer ficar com o Vicente às vezes não sabe realmente se ele quer ficar com a Conceição. E é justamente quando esses dois núcleos saem da região ali do sertão e vão para a cidade, é que há um mal-entendido, há uma cena específica ali que faz com que os dois comecem a se distanciar um pouquinho do outro, tá? Então não existe aquele romance clássico aqui nesse livro não, tá bom? O terceiro núcleo é totalmente divergente desses dois, porque esses dois núcleos, o da Conceição e o do Vicente, são núcleos mais abastados, né? São núcleos com poderio financeiro um pouquinho maior, que conseguem lidar com a seca de uma forma diferente dos personagens do terceiro núcleo, que são o Chico Bento e a família dele. O Chico Bento, a Cordolina e alguns dos seus filhos ali. Eles têm vários filhos. Enquanto a Conceição é professora e a avó tem a fazenda, né, dona da fazenda, e enquanto o Vicente também, assim como a família dele, né, eles são donos da fazenda, da propriedade, o Chico Bento ele é um empregado, né? Ele é um vaqueiro da dona Maroca. E chega um momento, né, da seca em que a dona Maroca simplesmente decide largar o gado, né, soltar o gado porque não há mais o que fazer. Né? A cena é tão desoladora que não há mais alimento, não há como se manter os animais e simplesmente também não há como manter os empregados diante desse quadro. Né? E justamente é nesse momento que o Chico Bento é, digamos assim, demitido, né, do trabalho dele. E ele não tem simplesmente mais nada o que fazer naquela terra. Então ele decide se retirar. Né? Nessa parte é que começa a saga de retirante dele e de sua família. Num primeiro momento, né, a gente vê o Chico Bento sendo bastante generoso, né, com outras pessoas que ele encontra no meio do caminho ali durante sua saga, né, e isso é uma característica bastante importante que a Raquel traz aqui, eu vou explicar depois por quê. Só que assim, no início ele decide ir de trem, né, tem uma cena muito interessante aqui, né, ele decide ir de trem. Só que ele não consegue encontrar passagem de trem porque elas estão todas vendidas. Só que dá-se entender aqui, né, fica subentendido que na verdade elas não estão bem vendidas assim, digamos, de forma habitual. Elas foram negociadas, né, com pessoas provavelmente de um poderio financeiro um pouco maior. Né? Então, mesmo que o governo ofereça um tipo de ajuda aqui, na verdade há sempre uma corrupção por trás. E a Raquel faz questão de narrar isso no livro, não de forma politizada. Né? Aqui a gente tem também os embates políticos, né, diante da situação da seca, mas não de forma politizada. Essa é uma das cenas. Outra cena que a Raquel vai denunciar aqui as atrocidades sociais, né, que aconteciam naquela época com os retirantes, está mais lá na frente. Porque nesse momento em que o Chico Bento decide sair, né, decide começar a sua saga, a Conceição e o Vicente também começam a se deslocar. Então a Conceição consegue convencer a avó, né, de sair do sítio, sair da fazenda, né, sair do sertão para ir para a cidade enquanto a seca não acaba, né, e realmente as duas vão para a cidade. E o Vicente ele continua lá penando, né, penando para alimentar o gado, para dar conta da fazenda. E ele acaba também indo para a cidade, acaba encontrando a Conceição em um determinado momento ali, que é justamente a parte em que há esse desentendimento entre os dois. E aí a gente vê também uma grande diferença, né, de tratamento, né, de uma grande diferença em relação às consequências, né, da desolação da seca. Porque os núcleos da Conceição e do Vicente, eles conseguem escapar, digamos assim. Eles conseguem obter alternativas, né, diante do poderio financeiro um pouco maior. Então a Conceição acaba fugindo para a cidade, fugindo entre aspas, né, para a cidade junto com a avó, e o Vicente, mesmo diante de todo aquele cenário, ele consegue ainda se alimentar, ele consegue ter condições para alimentar a família, né, para dar o que comer à família, diferentemente do Chico Bento e da sua família, né, que eles acabam indo para o sertão, indo a pé, né, fazendo sua saga, né, sua retirada a pé, em busca de uma condição melhor, principalmente na capital ou outras regiões. Né. Naquela época ia-se para muitas regiões, né, para o Amazonas, por exemplo, ou então para a capital do estado, ali no caso Fortaleza, ou então eles desciam ali para o sudeste, né, mesmo um pouquinho mais longe, e o Chico Bento e a família sofrem as piores consequências possíveis. Eles vão passar fome durante o percurso, eles vão passar muitas necessidades, o Chico Bento vai perder sua dignidade em determinados momentos ali, por conta da fome, por conta da necessidade de principalmente alimentar os filhos. Né? Então são cenas muito tristes, muito lamentáveis, né? Realmente é o núcleo que mais emociona.
E a Raquel, ela tem um poder com as palavras de fazer com que essas histórias sejam genuinamente emocionantes. E aqui é que entra uma parte interessante, que é a parte justamente da linguagem desse livro aqui. Porque a Raquel, ela não romantiza, como eu disse no início do vídeo, né, a seca, mas ela traz a seca de uma forma um pouco mais metaforizada. Então eu vou dar uma lidinha aqui num trecho do 2º capítulo, só para você entender mais ou menos como que a autora aqui ela faz a descrição da ambientação. Novamente a cavalo no Pedrez, Vicente marchava através da estrada vermelha e pedregosa, orlada pela galharia negra da caatinga morta. Os cascos do animal pareciam tirar fogo nos seixos do caminho. Lagartixas davam carreirinhas intermitentes por cima das folhas secas no chão que estalavam como papel queimado. O céu, transparente que doía, vibrava, tremendo feito uma gaze repuxada. Vicente sentia por toda parte uma impressão ressequida de calor e aspereza. Verde, na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro ainda escapa à devastação da rama. Mas em geral as pobres árvores apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas. E o chão, que em outro tempo a sombra cobria, era uma confusão desolada de galhos secos, cuja agressividade ainda mais se acentuava pelos espinhos. Perceba aqui que a gente tem uma linguagem muito interessante de narrar, mas não narrar a ponto de tentar impetrar no leitor algumas emoções. Na verdade, ela coloca o leitor dentro da cena, e isso eu acho que ela faz muito bem, coloca o leitor dentro da cena. Nós imaginamos a sensação que ela está tentando passar, não só de imagem, mas de som também. A gente tem aqui muitas sensações de imagem, mas também muitas sensações de som e sensações de movimento. Porque apesar dela narrar a seca e nós imaginarmos a seca, né, como um ambiente desolador, um ambiente parado, quieto, silencioso, a Raquel coloca alguns sons, ela insere alguns sons ali que dão a entender que a seca está agindo, né? Ela está se movimentando ali. Isso é muito legal, muito bacana na linguagem dela, porque ela deixa com que você, utilizando as palavras que ela apresentou, sinta a sua própria emoção, né? E isso é muito mais genuíno para um autor do que tentar jogar para o leitor a emoção que ele está passando de uma forma fabricada, né? Não, aqui é tudo de forma natural. Inclusive é tão natural que tem um trecho também presente aqui nessa edição da José Olímpio. O livro é bem pequeno, né? Dá para perceber que ele é bem fino e ele é menor ainda. Na verdade, a história é bem menor do que aparenta ser, porque a gente tem aqui um prefácio e tem mais 4 textos, se eu não me engano, de crítica literária no final, tá? E um desses textos é do Davi Arrigucci Jr. Ele diz assim a respeito da linguagem da Raquel, ó. A mudança decisiva de eixo e perspectiva elimina os velhos descompassos do romance regionalista, as diferenças de classe, de saber e outras entre o narrador culto e o falar rústico das personagens, vício sintomático de decisões mais fundas entre o narrador e um universo do qual ele realmente não faz parte ou ao qual busca ter acesso por meios indiretos. De fato, aqui a gente não tem essa divisão que ainda costumava existir naquela época entre as classes mais abastadas e as classes mais pobres, né? Deixando o linguajar mais culto para as classes mais abastadas, né? E o linguajar mais simples, aquele linguajar do sertão, para as classes mais pobres. Na verdade, não há bem essa divisão aqui. A Raquel joga os costumes culturais e também os costumes de linguagem, né, os vícios de linguagem, a fala, né, as gírias daquela época, ela joga para todos os personagens, porque todos estão inseridos no mesmo meio. E ainda que tenhamos aqui um linguajar um pouco mais rústico por parte de alguns personagens, principalmente ali do núcleo do Chico Bento, não é aquele linguajar forçado, principalmente quando é linguajar do tipo que a gente vê em novelas de época, por exemplo, né, um linguajar extremamente forçado. Não, aqui é um linguajar natural, então não há muito bem essa divisão. Aliás, essa falta de divisão aí fica também bastante evidente quando a gente analisa o Vicente, né, que ele é de uma família mais rica, uma família com mais poder, uma família com mais posses, e ele é um moço, digamos assim, um pouco mais rude, né, um aspecto mais de caboclo mesmo, né? Ele inclusive tem um irmão ali que é mais intelectual, digamos assim, mas ele não quer seguir esse caminho, né? Ele quer continuar fazendo o que ele gosta de fazer, que é manter a sua fazenda. E esse provavelmente também é um dos pontos que faz com que o 15 seja um romance divisor de águas, como eu disse no início do vídeo, para esse tipo de romance, né? Que é o romance regionalista, principalmente focado na literatura da seca.
Bom, e quanto à história, né, onde é que esses três núcleos se cruzam? Como que esses três núcleos se cruzam? Basicamente, o núcleo do Chico Bento chega até a cidade depois de sofrer muito pelo caminho. A gente tem narrações ali perfeitas, né, muito aguçadas por parte da Raquel em relação a como é descrito, né, o processo da morte, por exemplo, o processo do sofrimento, o processo da tomada de decisões ali que envolvem a razão e a emoção, né? Então aqui a gente tem uma linguagem perfeita no sentido de não só de informar a cena, mas de abrir caminhos para que a gente consiga entender o que está se passando ali no psicológico dos personagens, porque acima de tudo ele é um romance que foca muito o psicológico dos personagens aqui. E não é spoiler, mas ali no meio do caminho a gente vai ter uma morte de uma criança, um dos filhos do Chico Bento, que é uma das cenas mais emocionantes, não há como não se emocionar, né, diante dessa cena aqui, principalmente pela forma como a Raquel descreve ali a chegada da morte, né? As metáforas que ela utiliza ali também. E o Chico Bento então chega à cidade e ele acaba indo para um chamado campo de concentração. Sim, recebia esse nome, campo de concentração, mas era um campo de retirantes, né? Que chegavam de vários locais ali, vários lugares do sertão para a cidade. E ali o governo dava uma ajuda mínima, na verdade nem mínima, né? É uma ajuda bem precária, mas a intenção, na verdade, era manter os retirantes juntos no mesmo local para que eles não se espalhassem pela cidade. Essa, na verdade, era a intenção do governo na época. Inclusive, a Raquel narra um pouquinho sobre isso aqui também. Como eu disse, de uma forma um pouco mais sutil, mas dá a entender que é uma denúncia social, sim. E a Conceição, por exemplo, né, ela se encontra com o Chico Bento, ela já conhecia a família do Chico Bento, ela se encontra ali com o Chico Bento justamente porque ela ajudava, né, o pessoal naquela época, né, a distribuir principalmente alimentos nesses campos e justamente ela acaba encontrando a família do Chico Bento ali. Daí pra frente acontecem alguns encontros, algumas cenas que eu não vou citar aqui porque vão acabar seguindo como spoiler, né? E não é essa a intenção do vídeo, né? A intenção não é dar spoiler aqui de toda a história. Mas vale ressaltar, vale lembrar, na verdade, que o 15 ele não é um livro com histórias mirabolantes, não é um livro com cenas de tirar o fôlego, assim, no sentido de suspense, no sentido de ação, no sentido de você esperar, ansiar por alguma coisa surpreendente nas próximas páginas, não. Aqui eu costumo dizer que até não tem nenhuma história especificamente, tá? A intenção da Raquel aqui é justamente mostrar as consequências da seca, né, desse período específico aqui, diante de classes sociais diferentes, de personagens diferentes e de criar impactos diferentes, né, para o leitor dentro da literatura do que já havia sido escrito na época. Eu acho que essa foi a principal intenção da Raquel. Bom, e por fim, a última observação aqui é a respeito da seca em si, porque eu considero a seca como uma personagem da história. Por mais que isso soe um pouquinho estranho, tá? Tem um livro também do O Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Ele é um romance regionalista, só que mexicano, e ele se passa em uma determinada cidade, um vilarejo chamado Comala. Eu costumo dizer que Comala é a protagonista da história, daquela história específica. Aqui a gente não tem necessariamente um único ambiente, né? A gente tem vários ambientes durante toda a saga do livro aqui, mas eu costumo dizer que a seca, ela é uma personagem, talvez a protagonista aqui do livro, justamente talvez tenha sido essa a intenção da Raquel, como eu disse, né? E ela é onipresente, ela é onipotente, ela está em todo lugar, ela pode tudo, só que ela é sempre solitária, né? Você vê aqui que a seca, quando a seca ela é narrada, ela é solitária. E aqui a Raquel também fala de um tema bastante importante, né? Que é o embate entre o ser humano e a natureza, as forças humanas e as forças da natureza. Porque por mais que a seca seja natural, seja uma consequência da natureza, né? Seja um produto da natureza, ela também afeta a própria natureza, né? A natureza é causadora, mas também é sofredora aqui. E diante desse embate está o ser humano ali no meio. E como que ele pode fazer o que pode, né? Como ele pode fazer o que pode para sair vivo, ou pelo menos tentar, né, ajudar a si e aos outros diante de toda a aspereza, né, do cenário aqui. Bem, é isso então. Recomendo muito a leitura de O 15 da Raquel de Queiroz. É uma leitura muito agradável, rápida, é um livro bastante curto, certo? Mas eu espero que você tenha gostado da resenha desses pontos que eu citei aqui. Se você tiver alguns outros pontos positivos, negativos, fique à vontade nos comentários também, que é bastante legal, né, a gente discutir qualquer outro ponto que talvez eu tenha deixado passar, né? E eu te vejo então no próximo vídeo, tá joia? Até mais!